De novo. Então, 1 Samuel, capítulo 15, versículo do 1 ao 3. Então, certo dia Samuel disse a Saul: Foi o Senhor que me enviou para ungí-lo rei do seu povo, Israel. Agora ouça essa mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Resolvi acertar as contas com a nação de Amaleque, por ter se colocado contra Israel quando o povo saía do Egito. Agora vá e destrua completamente a nação amalequita: homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, gado, ovelhas, camelos e jumentos. Então, nessa parte aqui, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre o relacionamento de Deus com o rei Saul. Então, a gente lembra lá que o Senhor ungiu Saul como o primeiro rei de Israel, porque o povo pediu um rei, né? Quem direcionava o povo naquela época era o profeta Samuel, mas em determinado momento o povo de Israel pediu para que tivessem um rei como as outras nações tinham. E aí Deus escolheu Saul para que fosse o primeiro rei. E quando o Senhor escolheu Saul, o Senhor Deus colocou um espírito nele. Então a gente vai falar também sobre a ação do Espírito Santo. E aí a gente viu nas revistas, né, sobre identidade, que o Espírito Santo ele atuava também no Antigo Testamento, né? Muitas vezes a gente pensa no Espírito Santo apenas a partir do momento de Pentecostes, ali em Atos, né? Mas o Espírito Santo, ele atuava, o Espírito de Deus já atuava ali no Antigo Testamento. E a partir do momento que Saul foi ungido rei, ele teve ali o Espírito Santo na vida dele, tá? E aqui a gente vê uma ordem que o Senhor deu ao rei Saul, através do profeta Samuel, tá? Então o Senhor mandou que ele aniquilasse o povo amalequita, que era um povo mau, que tinha ações ruins, e que era inimigo de Israel. Mas Deus ordenou que ele destruísse tudo, tanto as pessoas como os animais, e tudo era para ser destruído. E era isso que era o Saul deveria fazer. E aí a gente vai continuar lendo os versículos aqui. Agora a gente vai ler a partir do versículo 7. 7 ao 9. Fala assim: Saul atacou e derrotou os amalequitas, desde Ávila até Sur, a leste do Egito. Só que o que aconteceu? Ele capturou Agag, o rei amalequita, e destruiu completamente todo o povo. Saul e seus homens pouparam a vida de Agag, bem como o melhor das ovelhas, do gado, dos bezerros gordos e dos cordeiros. Destruíram apenas o que não tinha valor ou o que era de qualidade inferior. Mas qual que era a ordem que Deus tinha dado para eles? É que era para eles destruírem tudo, né? Tanto as pessoas como os animais. Então, para Deus, aquilo tudo era impuro, era errado, né? Era de um povo que era mau. Então, a ordem do Senhor é que ele tivesse destruído tudo. Só que o que ele fez? Ele poupou a vida do rei Agag e pegou as coisas ali, né, os pertences daquele povo, as coisas que eram boas, as coisas que eram de valor, pegou para eles, tá? E aí a gente vai continuar aqui no texto. A partir do versículo 10 até o 13, fala assim: Então o Senhor disse a Samuel: Arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois ele se afastou de mim e se recusou a obedecer às minhas ordens. Samuel ficou tão frustrado ao ouvir essas palavras que clamou ao Senhor a noite toda. Na manhã seguinte, bem cedo, Samuel foi procurar Saul. Alguém lhe disse: Saul foi para a região do Carmelo, onde levantou um monumento para si próprio. Depois seguiu para Gilgal. E aí, no versículo 13 fala assim: Quando Samuel finalmente o encontrou, Saul o cumprimentou com alegria. Que o Senhor o abençoe, disse Saul. Cumpri a ordem do Senhor. E aí a gente para novamente nessa parte. Aqui tá falando que Saul ele foi para Carmelo, né, uma região do Carmelo, e ele construiu um monumento em honra de si mesmo. E aí a gente começa a pensar como que estava o relacionamento de Saul naquele momento, naquele período ali. Ele fez um monumento em honra de si mesmo. Então ele já não tinha aquele mesmo cuidado com quem era Deus, né? Porque o próprio Deus já havia nas leis dito que não era para fazer nenhum tipo de adoração a homens. Então a gente deveria adorar somente a ele.
e aí ele fez um monumento em honra de si mesmo. Então ele já se preocupava com o seu próprio ego, né? O seu próprio orgulho. Tipo, nossa, eu sou o rei, né? Eu tenho que ser adorado, né? Eu tenho que ser querido pelas pessoas. E outra coisa que ele, além de construir esse monumento, ele achou que estava tudo certo, né? Quando o profeta chegou, ele mesmo cumprimentou Samuel falando: olha, Deus o abençoe. Eu cumpri todas as ordens que o Senhor me deu. E ele estava achando que estava tudo ok, né, no relacionamento dele aí com Deus. Só que quando Samuel encontra, Samuel começa a falar: olha, por que que eu tô ouvindo então barulho de gado, barulho de ovelhas, né? E aí no versículo 20 fala assim: o Saul respondendo, né? Mas eu obedeci ao Senhor, insistiu Saul. Cumpri a missão de que ele me encarregou. Trouxe o rei Agag, mas destruí todos os outros amalequitas. Então meus soldados trouxeram o melhor das ovelhas e dos bois, bem como o melhor dos despojos, a fim de sacrificá-los ao Senhor seu Deus em Gilgal. Samuel respondeu: o que agrada mais o Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? É uma pergunta aí que Samuel fez para Saul. Ouça, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor que as ofertas de gordura de carneiros. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria, e persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. E aí nesse momento, Samuel ele tenta explicar para Saul que, olha, não era isso que Deus pediu para você fazer, né? Então às vezes a gente também lida dessa maneira, né? Às vezes o Senhor nos pede alguma coisa e nós, ao invés de fazermos aquilo que o Senhor realmente pede, a gente tenta camuflar uma situação ou tenta viver, né, uma outra situação ali com Deus, ou então só quer demonstrar para as pessoas ao nosso redor que nós estamos bem com Deus e a verdade é que não estamos, né? Que é inclusive o que mostra aqui, né? Porque aqui na continuação do capítulo, Samuel explica para Saul: olha, Saul, você desobedeceu a ordem do Senhor, você fez várias coisas que fez com que Deus ficasse magoado com você, fez com que Deus se arrependesse de ter te escolhido como rei, e ele vai tirar o seu reino, né? E vai dar para uma pessoa que é melhor que você. Então, chega o um momento aqui que Saul fala assim: Saul implorou, a partir do versículo 30, Saul implorou novamente: sei que pequei, mas por favor, pelo menos honre-me diante das autoridades do meu povo, diante de Israel, ao voltar comigo, para que eu possa adorar o Senhor seu Deus. Por fim, Samuel concordou e voltou com ele, e Saul adorou ao Senhor. E nesse versículo fala que Saul, ele implorou para que Samuel permanecesse ali com ele para fazer um momento de adoração, mas ele só pediu para Samuel ficar porque ele se preocupou com aquilo que as outras pessoas iam ver dele. Ele não estava necessariamente preocupado em que Deus o perdoasse, que Deus tivesse misericórdia dele, e pudesse perdoá-lo para que ele pudesse fazer as coisas da maneira certa. Na verdade, ele só queria que Samuel fosse junto com ele adorar, para que as pessoas ali do reino, né, para que o povo e as autoridades vissem que o Samuel estava ali com ele e, de certa forma, fingisse que Deus tinha um relacionamento com ele, que estava tudo bem, né? E muitas vezes nós vivemos dessa maneira. Às vezes nós estamos vivendo de uma forma que não temos relacionamento com Deus, não temos o estilo de vida que agrada ao Senhor, mas aparentemente, para que as outras pessoas vejam, a gente tenta fingir que tem relacionamento com Deus. É algo até que a gente comentou em umas outras reuniões, né? Sobre fingir a atuação do Espírito Santo na sua vida, porque isso dá para fingir, né? Tem pessoas que conseguem fingir que estão ali sendo usadas pelo Espírito Santo, no caso, para falar em línguas, para orar, enfim. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, o que eu quis trazer dessa vez é esse versículo sobre Saul, que ele já tinha perdido ali o seu relacionamento com Deus. E aí, mais pra frente, não precisa abrir, mas eu vou citar aqui o texto,
Em 2 Samuel, no capítulo 6, conta sobre a parte de Davi, né? Então a gente sabe que Saul ele teve ali o seu período como rei, e depois Davi foi escolhido como rei de Israel e teve todo um processo para conseguir chegar ao reino. E chegou um momento ali no capítulo 6 que Davi ele quis trazer a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus. Ele quis trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, né, que era a cidade ali principal do seu reino. E quando ele trouxe ali, tentou trazer a arca, primeiramente, o que aconteceu? A forma que ele fez para trazer a arca não deu certo, porque em certo momento a arca estava para cair, né, da carroça ali, e Uzá foi colocar a mão para segurar a arca e ele acabou sendo morto, né? Deus não se agradou que ele tocou na arca, que era um mandamento, né? Não podia tocar na arca. E Uzá tocou na arca e foi morto, né? Eu não vou ler os versículos porque senão vai ficar muito longo, mas tá lá no capítulo 6 de 2 Samuel. E quando isso aconteceu, Davi precisou deixar a Arca da Aliança em determinado lugar, né, numa casa de Obed-Edom. E aí aquela casa foi muito abençoada porque a Arca da Aliança estava ali. E aí depois avisaram Davi que isso estava acontecendo. E aí Davi novamente se preocupou com isso, né, de trazer a presença para a cidade, de trazer a Arca da Aliança para a cidade, para Jerusalém. Só que aí ele fez de uma maneira diferente, né? Ele já organizou de uma forma diferente, e aí ele fez sacrifícios durante todo o período. E aí chega esse momento novamente, né? Da gente pensar aquilo que Saul queria fazer, ele poupou ali, não obedeceu a ordem do Senhor para gerar sacrifícios, né? Segundo ele, deixou ali as ovelhas e os bois todos para serem sacrificados. E nesse momento agora que Davi se preocupou em realizar sacrifícios, né? Enquanto trazia a Arca da Aliança, cada 6 passos que os levitas davam, né? Então eles levando ali a arca mesmo, da maneira certa, levando não numa carroça, mas sim eles levando acho que é tipo umas estacas, né, que levava junto. E parando para fazer sacrifícios, e enquanto a Arca da Aliança entrava, eles adoravam a Deus, e nesse momento até Davi também dançava, né, em honra ao Senhor. Nesse capítulo também fala isso, então a gente vê como foi diferente essa questão, né? Como Saul valorizava a presença de Deus e como Davi valorizava a presença de Deus. Então Saul só estava preocupado com aquilo que as pessoas viam dele, né? Então ele fingia aquilo. Mas Davi não. Davi se preocupava com o que Deus queria, com aquilo que Deus se preocupava. Então ele se preocupou em trazer a presença de Deus para Jerusalém, para a capital do reino dele, para que assim as pessoas fossem abençoadas, para que assim a terra fosse abençoada, né, e para que eles tivessem prosperidade ali. E mais para frente no texto também fala que Davi se preocupou em fazer um templo para Deus, por mais que o Senhor disse que não seria ele, mas ainda deu uma promessa para ele, para que ele entendesse que não seria ele que iria fazer o templo, mas que o seu filho, a sua descendência, faria o templo de Deus. E aí a gente percebe o quanto é importante a gente ter essa diferença, né? Do que eu demonstro. Então Saul demonstrava uma preocupação naquilo que as outras pessoas iam pensar dele, né? Com ele mesmo. Já Davi não. Davi se preocupava com aquilo que o Senhor tinha para ele, daquilo que Deus preocupava. E esse é o mover do Espírito Santo, né? Então a gente sabe entender qual que é o tipo de relacionamento. E aí, pensando na ação do Espírito Santo, nós precisamos ter cuidado para não sermos assim como Saul, fingindo algo, né? Fingindo que somos espirituais, fingindo que somos alguém realmente focado em Deus, mas sim sermos como Davi. E aí uma coisa que eu queria mostrar para vocês sobre um livro que eu tô lendo, que chama Deus Esquecido. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui
compartilhar com vocês. Eu comecei a ler esse texto faz poucos dias que eu comecei a ler esse livro, mas uma frase já me deixou assim, um trecho aqui do livro já me deixou bem assim, pensativa, né? Chama Deus Esquecido, do Francis Chan. Fala assim: até mesmo nossa igreja pode crescer sem a ajuda dele, né? Ele está falando sobre o Espírito Santo. Então, até mesmo nossa igreja pode crescer sem a ajuda dele. Sejamos sinceros. Se você combinar um orador carismático, um grupo musical talentoso para adoração musical e alguns eventos criativos e bem interessantes, as pessoas frequentarão sua igreja. Isso, porém, não significa que o Espírito Santo de Deus esteja operando e se movendo na vida das pessoas que estão chegando. Quer dizer apenas que você criou um espaço cujo apelo é suficiente para atrair as pessoas por 1 ou 2 horas a cada domingo. E aí, o que esse texto me impactou, assim, no sentido de que muitas vezes a gente consegue ser como Saul, que naquele momento ali com Samuel, ele estava somente fingindo que tinha o Espírito Santo, fingindo que tinha um relacionamento com Deus. E a gente também consegue fazer isso, se você pensar nesse sentido, né? A gente tá ali todos os domingos na igreja, se você colocar ali um pastor legal, um grupo de adoração legal, você consegue montar um culto, consegue montar uma reunião, consegue atrair pessoas, mas às vezes você não tem o Espírito Santo, não tem ação de transformação, então não tem mudança de vida, não tem nada diferente. Você só tem ali mais um clubinho, né? Então eu fiquei pensando nisso. A gente precisa ter esse cuidado de entender que a ação do Espírito Santo é sim importante. Nós precisamos clamar pela ação do Espírito Santo em todas as nossas atitudes. Então, cada coisa que eu fizer, se eu vou orar por alguém, se eu vou ministrar uma palavra, se eu vou dançar como vocês dançam, então eu preciso saber que eu tenho a necessidade de buscar a ação do Espírito Santo, porque senão vai ser somente mais uma dança, vai ser somente mais uma pregação. Porque pregar, se você pegar um texto legal e comentários e ler outras pregações, você consegue pregar sem ter o Espírito Santo também, né? Só que o que acontece? Qual vai ser a diferença? Eu não sei, eu não vou ter transformação de vida. Aquela palavra vai entrar por um ouvido e sair pela outra, mas eu não tenho mudança de vida. Então, a gente precisa pensar nisso, né? Clamar pela ação do Espírito Santo todas as vezes que nós estivermos fazendo algo para o Senhor e viver uma vida que realmente agrada a Deus, um estilo de vida guiado ali pelo Espírito Santo, né? Então a gente precisa buscar todos os dias essa presença, assim como Davi procurou trazer a presença, a Arca da Aliança, trazer a presença de Deus para mais perto dele, né, para a cidade ali onde ele estava. Nós precisamos buscar todos os dias essa presença do Espírito Santo em nós. E é algo assim, não precisa ser somente através de falar em línguas estranhas, não precisa ser com gritos, com coisas sobrenaturais, mas a gente sabe quando é o Espírito Santo dirigindo a nossa vida, né? E é isso que a gente precisa buscar todos os dias, um estilo de vida guiado pelo Espírito Santo. Amém?